Era só mais um dia comum para Pedro, o zelador invisível de um prédio de luxo. Mas em poucas horas, uma escolha simples mudaria não apenas sua vida, mas também a de quem sempre o desprezou. Se você gosta de histórias reais da alma humana, já se inscreve aqui no canal A Vida Conta, porque hoje você vai sentir na pele o que significa dignidade. Você já percebeu como algumas pessoas vivem todos os dias cercadas de luxo, mas nunca notam quem realmente mantém esse luxo de pé? Pedro era o zelador de um prédio sofisticado, daqueles onde os carros importados reluzem na garagem e os corredores têm cheiro de perfume caro. Entre plantas bem cuidadas e pisos sempre brilhando, ele caminhava em silêncio, como se fosse parte da mobília, invisível para quase todos. Quantas vezes você já passou por alguém simples e sequer olhou nos olhos dessa pessoa? E será que esse olhar de indiferença não pesa mais do que qualquer palavra maldosa? A resposta é clara: ignorar a existência de alguém é um dos maiores tipos de ferida que se pode causar, e é justamente nesse vazio que Pedro vivia todos os dias, lutando para manter a dignidade em um mundo que parecia não vê-lo. Ele acordava cedo, antes do sol nascer, pegava 2 ônibus lotados e chegava sempre antes de todos. Cuidava de cada detalhe do prédio como se fosse sua própria casa, mesmo sabendo que nunca poderia morar em um lugar assim. Lavava as calçadas com paciência, regava as plantas com carinho, arrumava os móveis do salão de festas que só eram usados pela elite. Enquanto isso, os moradores passavam por ele sem cumprimentar, alguns até desviando o olhar, como se um bom dia fosse peso demais. Pedro não reclamava. Guardava tudo dentro de si. Tinha orgulho de ser um homem de palavra, de fazer bem o que lhe cabia. Mas no fundo, carregava a dor de nunca ser visto, como se sua vida inteira fosse uma sombra projetada em paredes de mármore. O prédio brilhava, e a vida dele seguia escondida, como se cada esforço fosse apenas mais um detalhe invisível na rotina dos outros. Pedro já estava acostumado com a sensação de ser invisível, mas havia algo ainda mais doloroso do que a indiferença: as pequenas humilhações do dia a dia. Elas vinham de forma sorrateira, escondidas atrás de frases carregadas de superioridade, olhares de desdém ou pedidos feitos como se ele fosse incapaz de pensar por conta própria. Era como se cada gesto servisse para lembrá-lo de que, naquele prédio, ele não passava de um homem de uniforme azul, alguém que deveria se contentar com sua posição e permanecer calado. Entre todos os moradores, havia um em especial que parecia sentir prazer em diminuir Pedro, o Sr. Augusto, dono de uma grande empresa de importação e conhecido pela forma arrogante com que tratava quem considerava inferior. Augusto era o tipo de homem que entrava no hall de entrada sem ao menos segurar a porta atrás de si. Jogava chaves do carro na recepção, deixava roupas espalhadas pelo chão da sauna e esperava que Pedro resolvesse tudo sem questionamentos. Quando o zelador demorava mais do que alguns segundos, lá estava a voz firme e cortante, chamando-o em tom de ordem. Pedro! Ecoava pelo corredor. Isso aqui não é lugar para gente preguiçosa. Você está aqui para servir, não para descansar. O rosto de Pedro permanecia sério, mas por dentro ele sentia como se cada palavra fosse um soco silencioso. Nunca rebatia, nunca levantava a voz. Apenas respirava fundo e continuava seu trabalho. Tinha aprendido que, em situações assim, o silêncio era sua maior armadura. Só que esse silêncio também o corroía, como um peso no peito que não encontrava saída. Em alguns dias, os ataques eram sutis. Augusto fazia questão de chamar os amigos para o salão de festas, e diante deles, soltava piadinhas cruéis. Esse é o Pedro, nosso zelador particular. Faz de tudo, menos aprender a passar uma vassoura direito. Todos riam, enquanto Pedro abaixava a cabeça fingindo que não escutava. As palavras atravessavam o ar como lâminas finas. Não deixavam marcas visíveis, mas feriam fundo. Pedro sabia que aquelas risadas ecoariam dentro de si por muito tempo, mesmo depois que os convidados fossem embora e o salão ficasse vazio. Era nessas horas que ele lembrava da mãe, que sempre dizia: meu filho, nunca deixe ninguém roubar o valor do seu trabalho. Dignidade não tem preço. E era essa frase que o mantinha de pé, quando tudo dentro dele pedia para desistir. Certa manhã, Pedro estava lavando a garagem quando Augusto desceu com pressa, falando ao telefone. Sem perceber, pisou em um piso molhado e quase escorregou. Recuperando o equilíbrio, olhou para Pedro com fúria. Você está tentando me matar, é isso? Quer ver se eu caio para depois rir com os outros funcionários? Disse, com o dedo em riste. Pedro engoliu seco. Quis explicar que havia colocado a placa de aviso, que a responsabilidade não era dele. Mas as palavras não saíram.
Qualquer justificativa soaria como desculpa. Então, apenas respondeu: Desculpe, Senhor Augusto. Vou secar o local imediatamente. Essa submissão só aumentava a raiva dentro dele. Não contra Augusto, mas contra a situação, contra a vida que parecia ter escolhido colocá-lo sempre no lado mais frágil da corda. Nem todos os moradores eram cruéis, mas a maioria preferia se manter distante. Para eles, Pedro era só mais um funcionário. Mas para Augusto, ele era quase um alvo. O empresário parecia se alimentar do poder de rebaixá-lo, como se cada humilhação fosse uma forma de reafirmar sua superioridade. Houve um dia em que Pedro foi chamado para arrumar um cano na cobertura, onde ficava a piscina privativa do empresário. Ao chegar, encontrou Augusto e alguns convidados bebendo e conversando. Enquanto Pedro trabalhava em silêncio, um dos amigos comentou em tom de provocação: Você tem sorte de estar aqui em cima, hein? Não é todo dia que alguém da sua classe chega tão perto dessa vista. A gargalhada foi geral. Augusto, sem disfarçar o sarcasmo, completou: É verdade, mas não se acostuma, Pedro. Esse lugar não é para gente como você. Pedro terminou o reparo com as mãos trêmulas, tentando se concentrar apenas nas ferramentas. Cada frase ficava gravada como uma tatuagem invisível, impossível de apagar. Desceu as escadas sem olhar para trás, carregando o peso de mais uma ferida silenciosa. Apesar disso, não deixava que a raiva se transformasse em ódio. Havia dentro dele uma força que vinha da fé, da vontade de acreditar que a vida poderia mudar. Muitas vezes, no caminho de volta para casa, sentado no ônibus lotado, ele olhava para as mãos calejadas e dizia para si mesmo: Um dia eles vão entender que o valor de um homem não está na roupa que ele veste, nem no dinheiro que tem, mas no caráter que carrega. Essas palavras eram como um mantra, mas a cada nova humilhação era mais difícil acreditar nelas. O orgulho de Augusto parecia não ter limites. E Pedro, preso naquele ciclo de dor silenciosa, ainda não sabia que em breve teria diante de si um momento que mudaria tudo. O prédio estava silencioso naquela tarde quente de sábado. A maioria dos moradores havia saído para viagens ou compromissos sociais, e Pedro aproveitava para realizar pequenas manutenções. Era nesses momentos que ele encontrava um pouco de paz, trabalhando sem pressa, ouvindo apenas o barulho da água correndo e o ranger discreto de suas ferramentas. Mas o silêncio foi interrompido quando ouviu uma voz apressada chamando seu nome. Pedro! Era o porteiro, aflito. O filho do Sr. Augusto está na sauna faz mais de 1 hora. Uma vizinha estranhou e pediu para você verificar. O coração de Pedro acelerou. Ele sabia que aquele espaço poderia ser perigoso se usado sem cuidado. Largou imediatamente o que estava fazendo e correu pelos corredores até chegar à área de lazer. O calor aumentava a cada passo, e quando abriu a porta da sauna, sentiu uma onda sufocante de ar quente. Ali, em um dos bancos de madeira, estava Lucas, o filho de Augusto, desmaiado, a respiração fraca, o rosto coberto de suor. Por um instante, Pedro congelou. O tempo pareceu parar. Ele lembrava de cada humilhação, cada palavra cortante, cada vez que foi tratado como nada pelo pai daquele garoto. Poderia simplesmente virar as costas, fingir que não viu. Ninguém jamais saberia. Mas algo dentro dele gritava mais alto do que qualquer rancor. Não, eu não posso, murmurou para si mesmo. Sem hesitar, entrou, pegou Lucas nos braços e o carregou para fora. O corpo do rapaz pesava, mas a força da urgência dava a Pedro energia que ele nem sabia que tinha. Colocou o jovem no chão do corredor, abriu as janelas para ventilar e tentou reanimá-lo. Molhou um pano na pia próxima e passou no rosto dele, pressionando levemente seu peito, chamando seu nome com firmeza. Lucas! Acorda, rapaz, você vai ficar bem. Depois de alguns minutos angustiantes, o rapaz tossiu e abriu os olhos, confuso, respirando com dificuldade. Pedro suspirou aliviado. Não havia tempo a perder. Chamou o porteiro para acionar os serviços de emergência e permaneceu ao lado do jovem até que estivesse fora de perigo. Durante todo o processo, não pensava em quem ele era, nem no pai arrogante que tantas vezes o humilhou. Só via ali um ser humano frágil, que dependia dele para continuar respirando. Enquanto aguardavam, Lucas, ainda fraco, segurou a mão de Pedro com um olhar de gratidão silenciosa. Não disse nada, mas aquele gesto valeu mais do que 1000 palavras. Pela primeira vez, alguém da família de Augusto olhava para Pedro como se ele fosse alguém importante. Pouco depois, Augusto chegou ao local, avisado pelo porteiro.
A expressão de desespero em seu rosto ao ver o filho ainda debilitado contrastava com a postura sempre rígida e soberba que costumava exibir. Ele correu até Lucas, que tentava se sentar. Quando soube que fora Pedro quem o havia socorrido, seus olhos se voltaram para o zelador, mas não havia ali gratidão imediata. O que transparecia era desconforto, quase vergonha. "Foi você?" perguntou, tentando controlar a voz. Pedro apenas assentiu com a cabeça. Estava cansado, o suor escorria pelo rosto, mas se mantinha firme. Augusto respirou fundo, olhou ao redor como se buscasse testemunhas e então ajudou o filho a se levantar. Não agradeceu, não pronunciou nenhuma palavra de reconhecimento. Apenas disse, em tom frio: "Cuide para que esse tipo de situação não volte a acontecer." Pedro sentiu o impacto daquelas palavras como uma pedra jogada em sua alma. Não esperava aplausos nem grandes gestos, mas uma simples demonstração de humanidade teria sido suficiente. Ainda assim, manteve-se em silêncio. A sua escolha já havia sido feita: salvar uma vida, mesmo que isso nunca fosse reconhecido. No fundo, sabia que aquela cena ficaria gravada para sempre, não apenas em sua memória, mas também na de Augusto. O empresário podia esconder o que sentia, podia se recusar a admitir, mas jamais conseguiria apagar a imagem do homem humilde que havia resgatado seu filho quando ninguém mais estava por perto. Naquela noite, Pedro voltou para casa mais exausto do que nunca, mas havia dentro dele uma chama diferente. Ele não se sentia mais invisível. Pela primeira vez, a sua presença havia feito toda a diferença em um lugar onde sempre foi tratado como se não existisse. No quarto simples onde morava, sentou-se na beira da cama, olhou para as próprias mãos calejadas e sorriu discretamente. Não porque havia vencido Augusto, mas porque tinha vencido a si mesmo. Não permitiu que o rancor o transformasse em alguém frio. Escolheu a compaixão, mesmo quando ninguém acreditava que ele fosse capaz de tanto. Pedro não sabia, mas aquele momento na sauna não seria apenas um episódio isolado. Era o início de algo maior, uma mudança silenciosa que começaria a mexer com as estruturas daquele prédio luxuoso, e principalmente com o coração de quem sempre se julgou superior. Na manhã seguinte ao incidente, o prédio parecia respirar uma tensão diferente. Os moradores cochichavam nos corredores, impressionados com a notícia de que Pedro havia socorrido Lucas. Muitos se surpreendiam, pois nunca tinham parado para pensar na presença dele além das tarefas do dia a dia. Para alguns, aquele ato tornava quase um herói invisível. Mas para Augusto, a situação era bem mais complicada. O empresário havia passado a noite em claro, dividido entre o alívio de ter o filho bem e a vergonha de saber que devia a vida dele a alguém que, até então, tratava como inferior. Essa mistura de sentimentos o corroía. O orgulho não o deixava admitir, nem para si mesmo, que estava em dívida com o zelador. Era como se aceitar isso fosse diminuir o pedestal em que se colocará durante toda a vida. Naquele dia, Augusto desceu ao hall mais cedo que o habitual. Encontrou Pedro varrendo calmamente o piso de mármore, como fazia todas as manhãs. O barulho suave da vassoura preenchia o espaço. Pedro não levantou os olhos quando percebeu a presença do empresário. Seu silêncio era respeitoso, mas havia algo diferente em sua postura, uma firmeza serena que contrastava com a submissão de outros dias. "Preciso falar com você", disse Augusto, a voz carregada de autoridade. Pedro parou o movimento, encostou a vassoura na parede e esperou. "O que aconteceu ontem não deve se repetir. Você deveria ter chamado ajuda imediatamente, não se arriscar." Aquelas palavras soaram quase como uma acusação. Pedro poderia ter se defendido, dizer que se não fosse sua ação rápida o filho dele poderia não estar ali para ouvir aquele sermão. Mas respirou fundo, manteve o olhar baixo e respondeu com simplicidade: "Fiz o que achei certo, Senhor Augusto." O empresário apertou os lábios. Esperava outra reação, talvez um pedido de desculpas, quem sabe até um agradecimento em troca de sua repreensão velada. Mas a serenidade de Pedro o desarmava de forma silenciosa. Augusto se virou e caminhou em direção à porta, deixando o zelador novamente invisível, ao menos aos olhos dele. Só que Lucas não pensava da mesma forma. O jovem havia acordado com lembranças fragmentadas do que acontecerá na sauna, mas sabia que devia sua vida a Pedro. Naquela tarde, desceu até a área de serviço, algo que raramente fazia. Encontrou o zelador lixando um banco de madeira. Aproximou-se devagar, quase tímido. "Eu lembro, você me tirou de lá", disse Lucas, quebrando o silêncio. Pedro ergueu os olhos, surpreso.
O tom do rapaz era sincero, muito diferente do pai. Você não precisa me agradecer, respondeu, voltando ao trabalho. Mas eu quero. Lucas insistiu. Obrigado por não ter me deixado ali. As palavras dele foram como um bálsamo para Pedro. Não era reconhecimento público, não era uma festa em sua homenagem, mas era a primeira vez que alguém daquela família o via como um ser humano, não apenas como um funcionário. A partir desse encontro, Lucas começou a olhar Pedro de outra forma. Passava a cumprimentá-lo, às vezes puxava conversa rápida, perguntava como estava. Isso não passou despercebido por Augusto, que observava com crescente incômodo a aproximação do filho com o zelador. Para ele, era quase uma afronta. Você não precisa se misturar com gente desse nível, disse Augusto certa noite, durante o jantar. Ele apenas fez o que qualquer funcionário faria. Não, pai. Qualquer um poderia ter esperado ajuda, mas ele não. Ele agiu, me salvou. Você devia ao menos reconhecer isso. O olhar de Augusto endureceu. Eu não devo nada a ninguém. A rigidez daquelas palavras mostrou a Lucas o tamanho da barreira que seu pai havia erguido ao redor de si mesmo. Uma barreira feita de orgulho, tão espessa que parecia impossível de quebrar. Pedro, por outro lado, não alimentava expectativas. Continuava seu trabalho como sempre, cuidando de cada detalhe do prédio, mesmo sabendo que o reconhecimento não viria. Ele já estava acostumado a viver sem aplausos. Mas a mudança no olhar de Lucas lhe trazia um alívio discreto, como se sua dignidade, tantas vezes ferida, tivesse finalmente encontrado um pequeno espaço para respirar. Ainda assim, as humilhações de Augusto não cessaram. Sempre que podia, lançava comentários sarcásticos, talvez para reafirmar sua posição de poder diante dos outros. Mas agora havia algo diferente. Cada palavra parecia perder força. Porque Pedro sabia que, no fundo, o empresário carregava uma dívida silenciosa. E por mais que tentasse esconder, nada apagaria o fato de que um homem simples havia salvado o que ele tinha de mais precioso. Augusto podia evitar agradecimentos, podia se esconder atrás do orgulho, mas sua consciência estava marcada. E Pedro, mesmo em silêncio, sabia disso. Os dias que seguiram foram marcados por um silêncio diferente no prédio. Não era o silêncio da rotina, nem o da indiferença. Era um silêncio pesado, carregado de olhares que evitavam se encontrar. Todos sabiam o que havia acontecido na sauna, e a história já circulava discretamente entre os moradores. Alguns até pararam para cumprimentar Pedro, coisa rara de se ver. Outros, mesmo sem dizer nada, começaram a tratá-lo com uma cortesia tímida, quase envergonhada. Pedro não buscava reconhecimento. Continuava o mesmo, acordando cedo, limpando cada canto, cuidando do prédio como sempre fez. Mas no fundo, sentia que algo havia mudado. Era como se, por trás das portas de vidro e dos corredores de mármore, as pessoas começassem a enxergá-lo de verdade. Ainda que fosse apenas por instantes. Lucas, por sua vez, se tornará mais próximo. Sempre que cruzava com Pedro, fazia questão de cumprimentá-lo, trocar algumas palavras, até perguntar sobre sua família. Pequenos gestos que para Pedro significavam muito. Ele via no rapaz um reflexo de esperança, como se ainda houvesse espaço para transformação, mesmo em um ambiente onde o orgulho e a vaidade sempre falaram mais alto. Já Augusto vivia em conflito. O empresário continuava a tratar Pedro com a mesma rigidez, mas o peso da dívida não saía de sua mente. À noite, quando ficava sozinho, lembrava-se do momento em que encontrou o filho sendo socorrido pelo zelador. Aquela imagem o perseguia, como se fosse um espelho quebrado diante do qual ele não conseguia se encarar. Certa manhã, ao sair apressado para o trabalho, Augusto encontrou Pedro no jardim, agachado, cuidando das flores. Parou por alguns segundos, observando a dedicação dele. Algo dentro de si queria falar, agradecer, reconhecer. Mas a voz não saiu. Em vez disso, apenas passou direto, fingindo pressa. Esse orgulho o aprisionava, e ele parecia incapaz de libertar-se. Mas a vida tem seus próprios caminhos de ensinar. Dias depois, o prédio organizou uma reunião para discutir melhorias na estrutura. Entre os moradores, surgiram queixas sobre pequenas falhas no condomínio. Enquanto todos apontavam dedos, Pedro ficou em silêncio, até que uma senhora idosa pediu a palavra. Vocês reclamam de detalhes, mas esquecem de agradecer a quem mantém esse lugar de pé todos os dias. Se não fosse pelo Pedro, nosso prédio não teria nem metade do cuidado que vemos. As palavras dela ecoaram pelo salão.
Houve um instante de constrangimento coletivo. E então, para surpresa de muitos, Lucas levantou-se e completou: além disso, se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. Ele salvou minha vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas carregado de admiração. Olhares se voltaram para Pedro, que permanecia sentado, humilde, sem saber onde colocar as mãos. Pela primeira vez, ele não se sentia invisível. Augusto estava presente. A frase do filho caiu sobre ele como um golpe certeiro. Todos esperavam sua reação. O empresário respirou fundo, tentou falar, mas novamente o orgulho travou sua língua. Apenas baixou os olhos e permaneceu calado. Pedro não se incomodou. Não precisava de discursos grandiosos. Sabia que, de alguma forma, a verdade já havia alcançado cada pessoa ali. E no fundo, entendia que a maior vitória não era ser reconhecido, mas continuar fiel a quem ele era, mesmo depois de tantas humilhações. Naquela noite, voltando para casa, Pedro caminhava pelas ruas simples de seu bairro. As luzes amareladas dos postes iluminavam sua figura cansada, mas seu coração estava leve. Ao passar por uma padaria, comprou 2 pães, guardou no bolso e sorriu. Sabia que a verdadeira riqueza não estava nos apartamentos luxuosos, nem nos carros caros que estacionava todos os dias. Estava no gesto de ajudar sem esperar nada em troca, no caráter que permanecia firme mesmo diante da dor. Enquanto caminhava, pensou em Lucas. Talvez o rapaz fosse a semente de mudança naquela família. Talvez o tempo, com sua força silenciosa, conseguisse quebrar o muro de orgulho que Augusto havia construído em torno de si. Mas para Pedro, isso já não importava tanto. Ele havia cumprido o que acreditava ser seu dever como ser humano. Deitado em sua cama simples, antes de adormecer, olhou novamente para as próprias mãos. As mesmas mãos que limpavam corredores, que consertavam torneiras, que carregavam peso. Mas também as mãos que haviam segurado uma vida em risco. Mãos que muitos desprezavam, mas que sabiam o valor de um gesto verdadeiro. Naquele instante, Pedro entendeu de uma vez por todas: a riqueza que carregava não estava nos bolsos, mas no coração. E essa, ninguém jamais poderia tirar dele. E agora me diga, no lugar de Pedro, o que você teria feito? Sua opinião pode mudar como essa história é vista. Então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal A Vida Conta pra gente continuar crescendo juntos, e não esquece de deixar seu like se essa história mexeu com você.